Olá, eu sou o Roberto. E eu sou a Ângela. Tem um dado rodando no mundo corporativo que, à primeira vista, não faz muito sentido. 85% das pessoas que sentam com a liderança para pedir um aumento de salário conseguem alguma melhoria. 85% é uma taxa de sucesso absurda, né? Exatamente, 85%. Só que o detalhe é o seguinte: menos de 40% dos profissionais chegam até essa conversa ao longo da carreira. Nossa, menos da metade? Sim, a grande maioria das pessoas simplesmente deixa dinheiro na mesa porque o simples ato de negociar, de pedir esse aumento, causa um desconforto enorme. É um tabu muito silencioso no mercado de trabalho. E a gente precisa validar isso de cara. É perfeitamente normal a mão suar frio, o coração dá aquela acelerada, sabe? Tem todo aquele medo de parecer ganancioso. Até o pavor de ser demitido só por tocar no assunto. Sim, um pavor totalmente infundado na maioria das vezes, porque a verdade que rola solta nos bastidores do RH é bem diferente. As empresas, de certa forma, elas já esperam que essa negociação aconteça. Já está meio que precificado no jogo corporativo, não é? Exato, faz parte da dinâmica natural das relações de trabalho. Ninguém vai se ofender se o pedido for feito do jeito certo. Essa perspectiva muda tudo, e é exatamente por isso que a nossa análise de hoje tem uma missão muito clara. A ideia aqui é desmistificar a negociação salarial de uma vez por todas. Tirar aquele peso emocional. Isso, tirar o peso de achar que é pedir um favor e transformar isso numa habilidade técnica, algo que qualquer pessoa que nos escuta agora pode aprender, planejar e executar com confiança. Vamos tratar isso como um planejamento financeiro estratégico. Com certeza. Ok, vamos desvendar isso. Para começar, acho que vale a pena ilustrar o verdadeiro custo de ficar em silêncio e não ter essa conversa. Vamos imaginar duas pessoas entrando no mercado de trabalho no mesmo dia, com a mesma formação. Certo. Ambas recebem uma oferta inicial de R$ 4.000. Esse é um ótimo ponto de partida. Vamos acompanhar a trajetória dessas duas pessoas. A primeira aceita a proposta inicial sem questionar nada. Decide que não vai negociar salários no futuro, sempre esperando que o reconhecimento caia do céu. A famosa esperança passiva. Isso. Já a segunda pessoa aplica as técnicas que a gente vai discutir aqui hoje e consegue negociar uns R$ 500 a mais logo na largada. R$ 500. Assim, no orçamento do mês, pode até parecer uma diferença pequena no começo. Talvez o valor de um jantar fora ou uma comprinha a mais no mercado. Parece inofensivo no curto prazo, mas o impacto disso lá na frente é puramente matemático. É o tal do efeito cascata, porque os aumentos futuros, os reajustes anuais do sindicato, as promoções, tudo isso é sempre baseado num percentual sobre o salário atual. Se a base é maior, todo o resto cresce muito mais rápido. Num horizonte de 20 anos, essa pequena coragem inicial de pedir os R$ 500 a mais pode se transformar numa diferença acumulada gigantesca. A gente está falando de um valor que ultrapassa facilmente a marca de R$ 200 mil. R$ 200 mil de diferença por causa de uma única conversa. E detalhe, a conta inclui o impacto no 13º salário, no terço de férias, nos depósitos do FGTS e até lá na frente, nas contribuições para a aposentadoria. Se a gente conectar isso ao cenário maior, fica ainda mais óbvio o porquê desse assunto ser tão vital. O salário não é só o dinheiro que pinga na conta para pagar os boletos no quinto dia útil. Não mesmo. Ele é a ferramenta principal para investir e criar segurança. Pegando esse mesmíssimo exemplo, se uma pessoa consegue um aumento de R$ 600 mensais e investe esse valor com disciplina na renda fixa, o poder dos juros compostos faz a mágica acontecer. O dinheiro trabalhando sozinho. Exato. Em uma década, são mais de R$ 100 mil gerados só por essa diferença mensal. Por isso que a gente tem que afastar qualquer sentimento de culpa. Negociar não é ganância. É uma atitude totalmente racional de gestão da própria vida financeira. Mas aí, Ângela, a gente esbarra num obstáculo cultural muito pesado. Muita gente opera na crença cega de que trabalhar duro, fazer horas extras e entregar projetos perfeitos é o suficiente. A ilusão de que o bom trabalho fala por si só. Isso. A ilusão de que a diretoria vai, do nada, notar todo esse esforço silencioso e oferecer um aumento super generoso de livre e espontânea vontade.
como a banda toca na realidade. Na realidade, as lideranças lidam com orçamentos restritos o tempo todo. São dezenas de pessoas para gerenciar, metas agressivas para bater. O orçamento de uma empresa para reajuste salarial é um cobertor curto por definição. Cobre a cabeça e descobre o pé. Sempre. Então, se existe um profissional excelente que entrega resultados absurdos, mas nunca sinaliza que deseja crescer financeiramente, a liderança tende a direcionar a verba para aqueles talentos que se posicionam. Faz sentido. O gestor pensa. Se tá calado, tá satisfeito. Infelizmente, é assim. Quem não verbaliza a própria ambição acaba ficando invisível na hora de distribuir o dinheiro. O orçamento, inevitavelmente, vai para quem teve a clareza de pedir e de justificar o pedido. O que nos leva diretamente para a fase que antecede a reunião. A preparação. Acredito que o maior erro imaginável seja entrar na sala da chefia com argumentos puramente pessoais. Sem dúvida. Dizer que o aluguel subiu, que a mensalidade da escola ficou mais cara. O que a inflação está destruindo o poder de compra. Tudo isso é a mais pura verdade, claro. Mas do ponto de vista corporativo, o mercado não remunera os custos de vida de um indivíduo. O mercado remunera o valor que é gerado. Ponto. Então, como é que a gente transforma um pedido emocional num argumento racional, numa espécie de correção de mercado? O primeiro passo é levantar dados externos. Fazer a lição de casa com uma boa pesquisa de mercado. É fundamental entender quanto as outras empresas estão pagando por profissionais com o mesmo nível de senioridade e de responsabilidade. E hoje em dia a gente tem muita ferramenta fácil para isso. Glassdoor, o LinkedIn Salary. São ótimos para estabelecer ali uma média, entender onde fica o teto e o piso de um cargo. Além disso, plataformas clássicas de vagas, como a Cato e o InfoJobs, ajudam muito a visualizar as faixas salariais que estão sendo oferecidas nas contratações que estão abertas agora. Tem também um aspecto macroeconômico que quase ninguém usa a favor. Olhar para os dados do IBGE ou dar uma olhada no CAGED. O CAGED é uma mina de ouro de informação. Para quem não está familiarizado, o CAGED é basicamente aquele termômetro oficial do governo que mostra se um setor específico da economia está contratando mais do que demitindo das pessoas boas. Sem dúvida alguma. Mas olha, a pesquisa externa é apenas metade da preparação. E qual é a outra metade? A outra metade, que talvez seja até mais importante, é olhar para dentro. Gestores decidem com base em resultados do passado e na promessa de resultados no futuro. O histórico pesa muito. Perna demais. A recomendação aqui é fazer um mapeamento frio e bem objetivo das entregas dos últimos 12 meses. E o grande segredo não é fazer uma lista de tarefas tipo participei de tantas reuniões. É essencial traduzir o esforço diário em números concretos que impactam o negócio. Vamos dar exemplos práticos disso, porque nem sempre é tão intuitivo assim. Quem trabalha com vendas, por exemplo, tem mais facilidade. A pessoa pode chegar e dizer: aumentamos as vendas em 23% no segundo semestre. Fica fácil tangibilizar. Mas e quem trabalha em áreas mais de apoio? No setor operacional, administrativo, recursos humanos ou área de TI? Como tangibilizar o trabalho quando não se vende um produto diretamente? Excelente ponto. A verdade é que qualquer trabalho pode ser medido. Qualquer um? Qualquer um. Alguém do setor administrativo pode mostrar que reestruturou um fluxo lá dentro e, com isso, houve uma redução no tempo de processos em 30%, economizando dezenas de horas de toda a equipe. Tempo é dinheiro, afinal. Muito dinheiro. Outro exemplo. Alguém da área de compras pode mostrar que a renegociação que fez com os fornecedores gerou uma economia de R$50 mil naquele ano. História do impacto. Se quem realizou o trabalho não medir essas conquistas e não colocar no papel, o gestor com certeza não vai ter esses dados de cabeça na hora de avaliar um pedido de aumento. Faz todo sentido. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Depois de levantar os dados de mercado e de mapear os próprios resultados, chega o grande momento de definir o valor que vai ser pedido. O número mágico. E aqui a economia comportamental nos dá uma ferramenta muito poderosa. O psicólogo Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, estudou a fundo um conceito chamado ancoragem. O que é fascinante sobre esse conceito é como ele age na gente. A ideia é que o primeiro número que é mencionado numa negociação funciona como um ímã. Uma âncora mesmo. Literalmente uma âncora, que puxa todo o resto da conversa para perto daquele valor.
atua no nosso cérebro de forma quase inconsciente. E como isso funciona na prática do dia a dia? Pensa numa situação super comum, como comprar um carro usado. Se o vendedor diz logo de cara que o carro custa R$60 mil, esse é o primeiro número na mesa. Toda a negociação a partir dali, os descontos, as contrapropostas vão girar em torno desses 60 mil. Acaba balizando tudo. Baliza tudo. Talvez o negócio feche lá pelos 55 mil. Mas se o vendedor tivesse começado pedindo 50 mil, a conversa giraria em torno de 45. O primeiro número estabelece o campo de jogo. Trazendo isso então para a negociação de salário, quem vai pedir o aumento precisa ter a coragem de ser a pessoa a jogar essa âncora. Mas como a gente faz isso sem parecer fora da casinha, totalmente fora da realidade? Qual é a regra para definir esse número antes de abrir a porta da sala? A regra prática, para não errar, é definir 3 valores distintos antes mesmo de agendar a conversa no calendário. O primeiro é o valor ideal. Aquele que a gente sonha. Esse mesmo. É o melhor cenário possível, aquele que traria muita empolgação e que reflete lá o topo da pesquisa de mercado que foi feita. O segundo é o valor aceitável. Seria o meio do caminho. É o meio do caminho. Um número que ainda traz reconhecimento e uma satisfação genuína. E o terceiro, que psicologicamente é o mais importante de ter na cabeça, é o valor de saída. O piso. O piso, a linha vermelha, se a contraproposta da empresa fica abaixo desse piso, significa que a relação financeira simplesmente não faz mais sentido e talvez seja o momento de começar a buscar outras oportunidades no mercado, de forma bem silenciosa. Ter esse valor de saída claro na mente deve dar uma confiança tremenda na hora de falar. É o que permite que a pessoa não aceite qualquer migalha só pela pressão do momento e pelo nervosismo. Tira o desespero da mesa. Agora, sobre a âncora em si, geralmente a recomendação é pedir algo entre 15% e 30% acima do salário atual. Dependendo, claro, do que a pesquisa de mercado apontou. A dúvida que muita gente tem é: colocar essa âncora tão alta não cria o risco de ofender o gestor ou de parecer arrogante? Não, de jeito nenhum. Desde que esse número seja imediatamente justificado com os dados concretos que a pessoa levantou. Os resultados e os dados do mercado. Exato. Essa margem de segurança de 15% a 30% serve exatamente para dar aquele espaço de respiro para a negociação acontecer. Como uma dança, né? Sim, porque se o objetivo real é conseguir um aumento de 15% e o pedido inicial for exatamente de 15%, a empresa fatalmente vai tentar negociar para baixo. Vão oferecer um aumento de 8%, talvez 10%. É instintivo tentar abaixar o valor inicial. Ao começar mais alto, a gente cria um espaço para o gestor também sentir que fez um excelente negócio ao reduzir um pouquinho o valor inicial, enquanto o profissional ainda atinge o objetivo real dele no fim das contas. É uma verdadeira dança estratégica. Mas toda essa preparação genial pode ir por água abaixo se o momento da abordagem for ruim. O timing é fundamental para a coisa dar certo. O timing pode destruir a melhor das argumentações. É muito fácil imaginar os piores momentos para se pedir um aumento. Por exemplo, no dia seguinte há uma rodada de demissões na empresa. Ou logo depois do departamento perder aquele cliente gigantesco. Ou quando a própria pessoa acabou de cometer um erro crítico num projeto, né? Nesses casos, a melhor coisa é esperar a poeira baixar. E quais seriam, então, os momentos ideais para colocar essa conversa na agenda do chefe? A leitura de cenário dita tudo. Os momentos mais propícios costumam ser logo após a entrega de um projeto de grande impacto, onde o valor ficou muito evidente para todo mundo. Aproveitar a maré alta. Isso. Outra janela ótima é durante as avaliações formais de desempenho, que muitas empresas já têm o hábito de fazer semestralmente. E um momento chave é quando novas responsabilidades caem no colo do profissional. Cobrir a licença de um colega mais sênior, assumir o controle de uma nova ferramenta importante. Efeito. Nesses momentos, a carga de trabalho aumenta e o valor entregue também. E claro, olhando para o calendário corporativo, aquele período em que a diretoria está desenhando o orçamento para o próximo ano fiscal é sempre o momento mais estratégico. Porque é ali que o dinheiro novo está sendo distribuído para as áreas. Se o pedido não estiver na mesa nessa hora, o dinheiro vai para outro lugar. Certo. Então o momento é excelente, a preparação está toda feita, a reunião finalmente começou. Como estruturar a fala?
Como evitar que aquele nervosismo normal faça a pessoa atropelar as palavras ou até acabar pedindo desculpas por estar ali? A melhor forma de domar os nervos é se apegar a um roteiro simples, com 4 passos práticos. O primeiro passo é contextualizar. A pessoa começa relembrando a trajetória recente e os resultados positivos que foram mapeados lá atrás. Lembrar do valor gerado. O segundo passo é trazer a neutralidade do mercado para o centro da mesa. Mencionar a pesquisa que foi feita sobre a média salarial no setor de forma bem objetiva. O terceiro passo, imagino que seja a âncora. Sim, é o pedido direto. Lançar a âncora de forma clara, com um número específico, mantendo a postura totalmente profissional. E o quarto passo, que infelizmente muita gente esquece por causa da ansiedade, é calar a boca. O poder do silêncio. Fazer o pedido e abrir espaço para o diálogo. Isso mostra que a intenção real é encontrar um caminho em conjunto e não fazer uma exigência hostil batendo na mesa. Nunca se deve usar justificativas pessoais nessa hora. Vamos colocar isso à prova e atuar como advogados do diabo aqui, porque na vida real, do outro lado da mesa, existe um gestor que foi muito bem treinado para conter despesas o ano inteiro. As objeções vão surgir, é garantido. Mais comum de todas, que faz muita gente tremer na base e recuar, é aquele famoso, olha, infelizmente, nosso orçamento está completamente congelado neste trimestre. Como lidar com esse balde de água fria sem parecer chato demais, mas também sem jogar a toalha no primeiro obstáculo? Diante da contenção de custos, o maior erro é levar a negativa para o lado pessoal ou ficar na defensiva. A postura ideal é acolher informação, entender o cenário, mas manter o controle do processo nas mãos. Como seria a frase para isso? Algo na linha de compreendo perfeitamente o cenário de congelamento atual. Diante disso, e considerando todas as entregas que discutimos aqui, nós podemos definir uma data específica no início do próximo trimestre para retomarmos essa avaliação. Brilhante. Já amarra o compromisso. A chave de ouro é enviar um e-mail logo depois que a reunião acabar, documentando esse alinhamento. Isso basicamente transforma o que seria um não definitivo num ainda não com data marcada no calendário. Perfeito. Agora, uma segunda objeção que costuma vir com uma roupagem muito burocrática, que é a barreira da faixa salarial. O gestor vira e diz: o problema é que a remuneração atual já atingiu o teto da faixa estipulada pelo RH para o cargo. Parece um beco sem saída absoluto. Parece, né? A pessoa sente que bateu no teto de vidro. Mas, na verdade, isso é uma oportunidade fantástica para puxar o assunto sobre plano de carreira. Interessante. Como assim? Se o salário bateu no limite daquele cargo atual, a solução natural não é a empresa parar de dar aumento para sempre. A solução é mudar o cargo da pessoa. Claro, subir de degrau. A resposta matadora para essa objeção seria: eu entendo completamente a estrutura de faixas do RH da empresa, já que a remuneração chegou no limite e eu venho entregando resultados bem consistentes, o que a gente precisa construir juntos aqui nos próximos meses para uma promoção ao próximo nível hierárquico. Mais uma vez, o que era um obstáculo muda de figura e vira um roteiro de crescimento guiado pelo gestor. Genial. Agora, a situação que eu acho que mais causa ansiedade é quando não tem um não duro, mas também não tem o sim. O famoso limbo. O gestor escuta tudo, acena com a cabeça, concorda com os números impressionantes e solta o clássico: vou pensar com carinho, preciso validar isso com a diretoria, depois eu te dou um retorno. Aí o profissional volta para a cadeira e o tempo passa. Semanas viram meses e o assunto morre. Como não deixar cair no esquecimento? O limbo destrói qualquer negociação. Quando o gestor pede esse tempo natural para pensar, a atitude correta é concordar, óbvio, mas cercar a situação com um limite de tempo muito bem definido. Não deixar solto de jeito nenhum. Jamais. A resposta assertiva seria: claro, eu sei que uma decisão dessas envolve a diretoria e outras áreas. Para que a gente consiga se organizar, podemos deixar uma rápida reunião de 15 minutos pré-agendada para a próxima quinta-feira, apenas para vermos como o assunto evoluiu internamente? É a mesma lógica da objeção do orçamento congelado, né? A mesmíssima. A regra intocável de qualquer negociação no mundo corporativo é:
Nunca, jamais saia de uma reunião sem o próximo passo agendado na agenda. Deixar a cargo do outro lado retornar quando der é a receita mais certa para a frustração. Isso é extremamente prático, mas a gente também precisa considerar um cenário realista, onde o limite financeiro da empresa realmente bateu na parede de concreto. O caixa não tem como absorver. O gestor quer dar o aumento, concorda com o valor que a pessoa gerou, mas simplesmente não dá para subir o salário fixo naquele instante. Acabou a conversa aí? Longe de acabar. É exatamente nesse cenário restritivo que o conceito de remuneração total tem que entrar em cena. O salário fixo é só uma fatia do bolo. O pacote inteiro é muito maior. E o que mais entra nesse bolo? Existem inúmeros benefícios que têm um valor financeiro muito real e bem direto no bolso do trabalhador. Por exemplo, a PLR, que é a participação nos lucros e resultados, ou os programas de bônus. Se o valor fixo mensal não pode subir de jeito nenhum, talvez seja super possível negociar um multiplicador bem maior no bônus anual, caso as metas sejam superadas no fim do ano. Dinheiro limpo na conta no fim do ciclo. O que mais a gente pode puxar para essa conta alternativa? Modelos e flexibilidade de trabalho são excelentes moedas de troca. Negociar uma transição para home office integral ou ter pelo menos mais dias na semana trabalhando de casa representa uma economia gigantesca no orçamento pessoal. Menos gasto com gasolina, transporte público. Transporte e manutenção de veículo, aqueles almoços caríssimos em restaurantes perto do escritório. Somando tudo no fim do mês, muitas vezes o ganho indireto acaba ultrapassando um aumento salarial tradicional de 10%. Sem contar a qualidade de vida. Exato. E o cardápio de negociação continua. Tá para falar sobre uma melhoria no plano de saúde, mudar para uma categoria premium com cobertura em hospitais melhores, pedir um auxílio financeiro forte para pagar aquela pós-graduação ou curso de idiomas. É um dinheiro que deixaria de sair do bolso da pessoa, então é ganho real. Ou até mesmo pedir ações da empresa, as famosas stock options, onde o profissional ganha o direito de comprar pedacinhos do negócio no futuro, lucrando muito com a valorização da companhia. Tem a questão do tempo também, que acho que a gente não pode esquecer. Ter mais dias de folga garantidos no ano, poder emendar aqueles feriados sem desconto de banco de horas, ou ter mais flexibilidade no horário de entrada e saída. Tudo isso tem um impacto na saúde mental que é quase impossível de colocar preço. Com certeza. Um bom pacote flexível e bem amarrado pode facilmente representar um equivalente aí a R$ 1.500 ou até R$ 2.500 de valor agregado todos os meses na rotina de quem trabalha. E o gestor tem muito mais autonomia para aprovar benefícios do que para mexer na folha de pagamento fixa. Faz todo o sentido do ponto de vista do caixa da empresa. Agora, tem uma última alavanca que a gente precisa colocar na mesa, que é muito poderosa, mas que me parece precisar ser manuseada com extremo cuidado. A proposta externa. A oferta da concorrência. Como usar o fato de ter uma carta de intenção de outra empresa sem que a conversa vire um ultimato ou soe como chantagem barata? Esse terreno é a linha mais tênue de todas em qualquer negociação. Usar uma oferta externa exige muita inteligência emocional. E a regra número 1 que não pode ser quebrada jamais é não usar blefe. Mentir nem pensar. Hipótese alguma. Se não houver proposta real e oficial na mão, não invente só para botar pressão. A forma correta de trazer isso à mesa tem que ser baseada na total transparência e num desejo genuíno de continuidade. Uma postura de parceria, não de conflito. Exato. Uma abordagem madura e muito forte seria algo como: eu fui procurado pelo mercado recentemente e acabei recebendo uma proposta externa que faz muito sentido do ponto de vista financeiro. No entanto, o meu nível de engajamento, a minha história e a minha preferência continuam sendo crescer aqui com a equipe. Gostaria de saber com toda a transparência se existe espaço no curto prazo para revisarmos o pacote atual para que eu possa recusar essa outra oferta e manter meu foco totalmente no nosso projeto. A diferença que o tom de voz faz é tudo nesse caso. Não é aquela coisa agressiva de ou o salário sobe agora ou eu limpo a gaveta e vou embora. A mensagem que passa é: eu tenho valor confirmado no mercado, eu quero muito ficar aqui com vocês, me ajudem a fazer isso acontecer. É uma postura que exige muito respeito próprio. Mostra maturidade e segurança.
Ninguém gosta de ser ameaçado, muito menos a liderança da empresa. Bom, conectando todos esses pontos fantásticos que a gente explorou aqui, o que fica gritante para mim é que os profissionais que alcançam a independência financeira de forma mais rápida não são necessariamente aqueles que têm a maior capacidade técnica de fazer planilhas complexas, ou aqueles que passam noites e mais noites sem dormir no escritório sacrificando tudo. Não são mesmo. São justamente aqueles que entendem de verdade o impacto que o trabalho deles gera e sabem sentar numa cadeira para articular isso, de forma muito calma, apoiados em dados e usando as ferramentas certas e o tempo certo de comunicação. E nós detalhamos bastante o lado técnico disso. O impacto puramente financeiro de dominar essa habilidade e aquele custo em dinheiro de deixar os anos passarem sem fazer nada. A montanha de dinheiro deixada na mesa. Sim. Mas para a gente encerrar com chave de ouro, acredito que exista uma reflexão ainda mais profunda que precisa ser feita e que não tem absolutamente nada a ver com planilhas de investimento. E qual seria? É sobre o custo psicológico da estagnação. O que acontece com a autoestima, com a energia diária e com aquele brilho nos olhos de um profissional excelente que passa 5, às vezes 10 anos aceitando passivamente ser remunerado muito abaixo do valor que sabe que está entregando. É como uma torneira pingando, drenando a energia. A sensação de desvalorização diária corrói a motivação de qualquer ser humano. Ninguém é de ferro. O preço emocional de não negociar, de viver nesse silêncio desconfortável, engolindo o sapo, pode ser muito mais devastador e silencioso do que as centenas de milhares de reais que deixaram de entrar na conta bancária. Uma provocação excelente para encerrarmos a nossa exploração de hoje. Essa coragem de se posicionar não vai mudar apenas o número que está impresso no Olerite todo mês, muda a forma como a pessoa enxerga o próprio papel no mundo e na própria carreira. Foi um prazer analisar essas táticas corporativas com tanta profundidade hoje. E se tudo que a gente trouxe aqui agregou algum valor à jornada de quem está acompanhando do outro lado, nós temos um pedido final muito importante para fazer. Exatamente. Se fez sentido para a rotina profissional de vocês, por favor, não deixem de se inscrever no canal. É essa inscrição que nos dá a força e também o espaço para continuar dissecando esses temas complexos e trazendo as melhores ferramentas práticas para o dia a dia de quem nos escuta. Assino embaixo e inscrevam-se no canal agora mesmo para não perderem as próximas análises detalhadas que nós já estamos preparando. Muito obrigado mesmo pela companhia de hoje, um grande abraço e até a nossa próxima exploração.